É interessante a gente observar como que o sentimento que a gente tem ao assistir ao filme é construído através da forma como o diretor posiciona os atores em cena, posiciona a câmera, como ele move a câmera, vai criando ali uma sensação que muitas vezes não é regra, mas muitas vezes persiste até o final, que é algo que, por exemplo, o Jeff Nichols ele consegue fazer aqui ao trabalhar a sua câmera, trabalhar o posicionamento, as cores, a trilha, para criar ali uma sensação bem meticulosa de nostalgia e não uma simples nostalgia, mas uma nostalgia bem melancólica que faz a gente refletir e pensar sobre esses tempos que a maioria de nós nem viveu. Fala galera, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se for novo por aqui e já aproveita para deixar um like no vídeo e vamos falar hoje de Clube dos Vândalos, The Bike Riders, filme dirigido pelo Jeff Nichols. Acompanhamos a ascensão e queda de um grupo de motoqueiros no decorrer da década de 60, desde a união em torno de uma paixão em comum, até se tornarem uma gangue imersa em violência e ganância. É interessante assistir um filme ali de motoqueiros, que fala de um clube de motoqueiros, que aí vai se tornando realmente uma gangue, sendo que é um filme que ele não é tão assim voltado ali pra uma coisa de show off, uma coisa de violência, não é um filme de ação, é mais realmente um filme bem intimista. E que, como eu falei, ele vai trabalhando ali essa melancolia, uma melancolia, né, uma nostalgia melancólica, que talvez até por se tratar de um clube de motoqueiros, ele vai dando um senso ali de que a gente tá assistindo quase uma via sem saída. A vida daqueles caras, eles não tem muito pra onde ir além daquilo que a gente tá assistindo. E o diretor, ele trata isso com uma certa veemência, né, e vai trabalhando ali esse sentimento assim de fim de uma era, né, esses personagens, eles parecem que são resquícios do fim de uma era, que já acabou, que já se foi há muito tempo, mas que o diretor ele quer trazer ali aquele sentimento que as pessoas tinham ao verem esses motoqueiros, né? Aquele ideal de masculinidade, aqueles caras que ninguém mexe com eles, aquela coisa assim bem respeitosa, bem imponente que a gente tem. É um pensamento até que foi meio que construído no imaginário, que a gente pensa hoje, que a gente visualiza como essa gangue, como esses caras aí, um grupo de homens que se junta e que nesse caso é uma gangue, mas ao mesmo tempo não tem esse senso, talvez esse senso meio de violência de cara, como a gente vê em outros projetos como Sons of Anarchy, Peaky Blinders e até, por exemplo, clássicos do cinema como Poderoso Chefão. Aqui a gente realmente vai olhar esses homens por um ângulo um pouco mais dramático, um pouco mais melancólico mesmo. E aí o Jeff Nichols ele vai construindo pouco a pouco esse imaginário de masculinidade. A gente vê alguns homens que assim, ao mesmo tempo que eles parecem meio imaturos, eles parecem assim grandiosos, eles parecem quase cavaleiros contemporâneos, né? Em vez de montados em cavalos, eles estão montados em moto, eles têm a sua armadura ali, que é a jaqueta, que traz ali o simbolismo do clube, que é ali os vândalos. Então, essa jaqueta ela é usada assim com muito respeito, com muito carinho, né? A gente tem logo na primeira cena isso sendo exposto de uma maneira bem legal, porque é uma coisa bem motoqueira ali, o cara tá bebendo no bar, filmado de costas. Antes da gente ver o rosto do ator aqui, que é o caso do Austin Butler, a gente vê o símbolo dos vândalos, porque a gente sabe que os vândalos, o clube, a gangue, o grupo, é muito maior do que o indivíduo. Então o diretor ele vai valorizando isso desde esse começo, ao mesmo tempo que ele já deixa muito de cara claro que a intenção dele não é fazer aquele filme, aquela história grandiosa de mostrar esses caras brigando, mostrar esses caras triunfando. A gente não tá vendo um The Waiters. Tô puxando uma referência bem antiga aqui de um filme dos anos 80 que eu já deixo a recomendação, que também é de gangue. Ele não tá puxando esse grupo, ele não tá puxando esse imaginário. Ele tá realmente trazendo isso, mas para ter um olhar muito mais intimista sobre aquele mundo, sobre aquela era que é quase de inocência, uma era quase de pureza, que acabou ali nos anos 60, né? Não existe. E o filme ele vai trabalhar essa transição de época através do olhar dos motoqueiros, que por sua vez já são trabalhados através do olhar de outra personagem, que é a personagem da Jodie Comer, uma atriz que ela tá muito bem aqui, ela é uma atriz que já vem se destacando, que traz aqui uma construção de uma personagem um pouco à parte desse mundo dos motoqueiros, mas ao mesmo tempo inserida por causa do seu relacionamento com o protagonista vivido pelo Austin Butler. E aí é até curioso como o filme ele acaba evitando, de certa forma, um senso de genérico, né? Acho que muita gente viu o trailer, viu que era um filme sobre motoqueiros e talvez já vai esperando uma coisa ali pré-concebida de um filme de ação, um filme de gangue, que a gente vai ter muita briga. E não é tanto isso. Acho que justamente pelo olhar intimista,
o Clube dos Vândalos é um filme que ele flerta muito mais com a tragédia, ele flerta muito mais ali com uma coisa bem pé no chão, mas que tá mais voltada pra saber o que movia aqueles caras, né? Por que que eles eram, por que que eles se juntaram, por que que eles faziam o que faziam, por que homens que muitas vezes são, tipo, brutos, né? São vistos como brutamontes ali, que só querem beber, só querem causar, mas eles se respeitam. Como isso funciona? Como esse mundo funciona? E aí o diretor ele vai inserindo a gente nesse mundinho através do olhar da personagem da Jade Comer. E é até interessante porque como o Clube dos Vândalos ele é um filme baseado em fatos, a gente sabe que tudo aquilo aconteceu e a gente tem até uma referência ali de um jornalista que tá captando aquela história, que meio que vai escrever o livro, que é o livro que inspirou o filme, então a gente já tem essa referência logo de cara, que é um filme que ele vai se basear numa história verdadeira, e aí a gente vai tendo uma narrativa que abre mão de algumas lógicas mais estereotipadas, digamos assim. Por exemplo, a gente não vai ter aquele líder que é muito expansivo, que é muito brigão, que é o cara que, sabe, chama todo mundo ali, meio que na voz e dá um gritão e todo mundo baixa a cabeça. Não, aí vai ter um cara um pouco mais introspectivo, que fala pra dentro, com uma voz mais rouca, mais calmo. Até como eu falei, lembra um pouco o Poderoso Chefão, esse cara poderia ser até comparável, por exemplo, ao Don Corleone, ao Vito Corleone do Marlon Brando. Esse líder aqui ele é interpretado pelo Tom Hardy, que é um cara também meio brutamontes, né? A gente tem muitos papéis dele que ele é o brutamontes, mas ele é um ótimo ator que ele traz aqui essa versatilidade. Então ele tá ali falando mais baixo, ele tá ali muito no olhar, muito na coisa corporal, né? Muito ali na linguagem corporal desse líder, que é um líder que, assim, ele é mais quietão e ao mesmo tempo ele consegue ter essa imponência, ele consegue impor o respeito dele. Aí isso vai sendo construído através de algumas cenas muito legais, onde o Tom Hardy ele traz essa fisicalidade ao mesmo tempo que ele consegue estabelecer esse posicionamento de um líder que não é tão expansivo, que não é tão gritão, tão brigão, mas ele briga se precisar brigar, mas ele consegue mesmo manter tudo ali no lugar por causa do respeito que ele impõe aos outros. A gente, por exemplo, também não vai ter muitos set pieces ali de briga, né? A gente tem uma, duas brigas ali no filme, mas a gente não vai ter aquela briga de bar grandiosa, que é algo que talvez a gente espere quando a gente fala que tá vendo um filme sobre um grupo de motoqueiros. Em vez disso, por exemplo, a gente vai ter um momento onde um bar é incendiado, onde as coisas são filmadas com um certo ar de tragédia, com um certo ar realmente mais dramático, que é a intenção do diretor, e não necessariamente aquela coisa grandiosa, aquela coisa mais uou, estou vendo um filmaço de ação, um filmaço de crime. Não, a gente está vendo realmente um drama biográfico que trata de uma coisa que aconteceu, que trata de um capítulo da história através do olhar ali desse clube de motoqueiros. E eu citei aqui o Tom Hardy e a Jade Comer porque para mim eles são os grandes destaques de atuação nesse longa, porque eles trazem no olhar, eles trazem na fisicalidade esse ar ali de tragédia. Em contrapartida, o protagonista é realmente o Austin Butler. Eu já peguei no pé do Austin Butler aqui, quando eu falei de Duna parte 2. Mas eu vou pegar no pé dele de novo, porque eu acho que o Austin Butler, ele, apesar de estar melhor aqui do que ele está em Duna, pelo menos pra mim, ele ainda tá se encontrando enquanto ator. Então ele tá ali trazendo, tentando meio que achar o tom. Já funciona um pouco melhor, mas acaba que, pelo menos pra mim, o show ele é roubado pelo Tom Hardy e principalmente pela Jade Comer, que é um grande destaque aqui. Ela ali, pela voz, pela forma como a personagem dela é construída por ela, assim, apesar de ela não ser a protagonista, quando ela está em cena, ela rouba muito mais a cena do que o Austin Butler, que é o protagonista, e talvez ele deveria ser, assim, o cara que rouba a cena, afinal de contas, ele que estampa o pôster, né? Ele é o principal. A gente vê ali nos pôsteres, no trailer, sempre tá com a cara do Austin Butler estampada, mas eu acho que ele, no filme, o ator ainda tá meio que sofrendo ali com a fanfic dele de ter entrado no Elvis e não saiu nunca mais. E ele meio que ainda não se achou. Ele tá se procurando, tá quase se achando, mas ele ainda não se achou pra ele, assim, no tom certo de atuação. E ainda sobre o elenco, tem um ator que ele foi, acho que, escolhido muito a dedo ali. Pra mim, ele é praticamente um easter egg do filme. Quando ele surge, eu não vou falar quem é, né? Se você for lá na ficha, talvez tenha até no trailer, mas se você for na ficha do IMDb, se você for procurar os atores, você vai bater o olho e entender. Mas eu acho legal descobrir no filme porque eu não sabia e eu fiquei pensando, é o ator que eu estou pensando? Que é um ator que eu acho que é muito querido pelos fãs da série que meio que jogou ele ali mais pro estrelato. Tem a ver com moto, mas eu não vou dizer quem é. Só vou dizer que, assim, a presença dele, por si só, é praticamente um easter egg. Esses personagens, eles vão trazendo essa complexidade, eles vão sendo posicionados ali pelo diretor, como eu falei, pra criar esse contraste, pra criar essa ambiguidade, pra criar esse sentimento
melancólico, que é um sentimento que ele vai sendo passado até pelas músicas. Ele vai sendo passado pela paleta de cores, que é uma paleta de cores que ela transita muito ali entre momentos mais escuros, né, cenas à noite, mas quando são cenas de dia, assim, ela vai usando tons frios, né, sempre puxando pro frio, sempre puxando para um melancólico, e meio que até que prevê que os fins desses homens, né, esses homens que eles se respeitam, eles têm uma organização entre eles, mas eles estão entrando num mundo onde a inocência e a pureza, assim, elas vão acabar, e esses caras eles estão meio que numa ponta onde a violência sempre vai acabar prevalecendo. É um filme que a paleta de cores, esse indício de melancolia, já prevê justamente que aquelas pessoas elas não têm muitas possibilidades senão fins violentos, né? Então é uma coisa que é até interessante a forma como o Nichols ele traz a violência pra cá, nunca é uma violência muito estilizada, uma violência muito assim romantizada, digamos assim. É realmente um filme que ele flerta com a tragédia, ele flerta com aquela ideia de que não tem como fugir disso, eventualmente a gente vai acabar sendo pego por essa onda de violência, principalmente conforme a geração muda, conforme esses caras ficam mais velhos, vão tendo mais novos, né, vão entrando pessoas um pouco mais loucas, um pouco mais ousadas, e que vai mudando ali a atmosfera do clube, que vai, como eu falei, de um clube de motoqueiros, de um grupo de motoqueiros que tá ali mais por causa da paixão que eles têm pelas motos, até realmente se tornarem, propriamente dita, uma gangue. É um filme que ele rejeita saídas fáceis, é um filme que ele rejeita ali fazer um show-off, fazer um filme mais de ação, fazer um filme bem mais, assim, apelativo, e ele opta por ir pra uma coisa mais intimista, pra um drama mais bem colocado, mais ali passado pelos olhares, passado pelos vazios, pelas meias palavras, e que é uma história ali que ela tem esse drama e que tem esse peso que é passado desde o primeiro momento. Para Clube dos Vândalos, nota 8. Realmente fiquei surpreso com esse filme, não era um filme que eu tava tão aguardando assim, mas achei interessante. Não conhecia muito o trabalho do diretor, foi um filme que me chamou a atenção mais pelo elenco, e é um elenco que funciona bem, tem um bom entrosamento. E o filme, assim, é aquela coisa, né? Um filme mais dramático, mas que ao mesmo tempo é um filme até marcante, que eu acho que vai surpreender e agradar bastante quem for ver um filme de motoqueiros esperando um outro tom, uma outra atmosfera. E é um bom exemplo de filmes que têm sua atmosfera bem construída. No meu caso, por exemplo, do Guerra Civil, do Alex Garland, que apesar de eu não ter curtido tanto, ele é um filme que ele faz jus à sua atmosfera. Também mais recentemente nós tivemos o Fúria Primitiva, que é a estreia do Dev Patel na direção, que também é um filme que ele precisa muito de uma atmosfera bem construída pra funcionar, que eu acho que nesse caso também funciona muito bem. Mas por hoje é isso, pessoal. Valeu, falou e até mais.